vocês a lista dos lidos do mês de abril. Ai, gente, eu sou uma pessoa sem veda, sem cenário. Tá incrível, né, ultimamente. Mas, engraçado que isso não abalou tanto as minhas leituras. Era pra eu ter lido mais? Com certeza, de acordo com os planos. Mas eu ainda consegui concluir alguns projetos, por mais que eu não tenha publicado. E vocês vão ver nos próximos vídeos os livros misteriosos que eu vou mostrar nesse vídeo. Mostrar, né? Porque vai precisar de um blur. E eu vou começar por ordem cronológica. Então já já serão esses livros. Eu vou contar por ordem de conclusão e não quando que eu comecei primeiro. O primeiro livro já é um dos misteriosos e já deu de mostrar ele para vocês porque ele vai fazer parte de um projeto. Logo, logo vocês vão ver. Bom, eu já posso contar para vocês que é bom que vocês se inscrevam caso ainda não sejam inscritos. Ativem os sininhos. Tô melhor. Para todas as notificações, porque hoje é dia 29, ou seja, amanhã já sai o vídeo revelando quais são esses livros. Uma dica para vocês é que o cenário improvisado tem tudo a ver com isso. Eu acho que quem conhece pode ter uma noção. Por quê? Mais uma dica. Um livro é seguido do outro, ou seja, essas coisas aqui fazem parte de uma série de livros. Pegando o Kindle, que esse mês eu usei muitíssimo, apesar de que nesse vídeo eu vou falar para vocês que eu li 2, já dando spoiler, mas é uma coisa que vocês viram na thumbnail. Bom, isso é porque eu também li para outros projetos, mas nem cabe falar nesse vídeo, porque em maioria, quando é um projeto que eu ainda não publiquei, antes desse vídeo, por exemplo, eu prefiro não falar nem mostrar nada. Mas para aquecer sobre o vídeo de amanhã, eu já dei algumas dicas de quais são os livros dos projetos futuros. Mas deixando claro que não são apenas os 2 misteriosos desse vídeo. Tem muito mais coisa sendo trabalhada há um tempão que eu espero que vocês gostem no momento em que ver a luz do dia esse tipo de conteúdo. Enfim, sem mais enrolação, o primeiro e-book que eu li no mês, em sentido de ser concluído, foi A Garota do Mar. Esse livro, para quem assistiu, estava na TBR da Maratona Outono Dark. Se você não assistiu, talvez você seja novo no canal, mas então eu indico para você esse vídeo. Você pode entrar na página inicial do canal e pesquisar lá, porque ele não é um vídeo tão antigo assim, ele é do mês passado. Ao invés de fazer TBR do mês passado, eu resolvi fazer da maratona em si como um todo. Então, alguns livros que vocês vão ver, que eu tô lendo até o final de junho, mais ou menos, tem a ver com isso. Caso vocês sejam das pessoas que gostem de spoiler, para ficar imaginando como vai ser as coisas, bom, aquele é um ótimo vídeo para você fazer isso. A Garota do Mar é um livro em quadrinhos, ou seja, mais comumente chamado de HQ. E nesse caso já posso contar para vocês que vai ter um vlog falando sobre a minha experiência lendo através do Kindle. Não é esse o tema do vlog, mas, como eu disse, eu não posso contar qual é o tema do vlog em si, porque ele logo logo vem aí para vocês. Mas eu já adianto que esse é um dos assuntos que vai ser abordado, porque, por exemplo, na geração do meu Kindle, que é a 10ª, isso é uma coisa muito discutida, porque não tem cor. Essa é a geração passada. O atual tem, porém também é uma coisa a se discutir, porque não é o tipo de cor que fica quando você imprime numa folha. É um ponto negativo em relação ao Kindle passado. Em relação ao Kindle atual, eu não faço ideia, porque eu não tenho, né? Então vocês já imaginam como que é o tipo de experiência. E é uma coisa que eu vou explicar melhor no vídeo específico, aguardem, porque logo vem. Sobre a narrativa, é romance romântico, sáfico, e ele tem a ver com narrativas que a gente já conhece, por exemplo, A Pequena Sereia, que é o meu filme favorito da Disney, e no caso, que para ser favorito é muito fácil, porque eu não gosto da maioria, não sou fã da Disney, gente. Eu não sei como que eu sou esse tipo de pessoa, porque eu acho que praticamente o mundo inteiro a gente não pode ser perfeito, não é mesmo? É claro que hoje em dia eu não acho uma narrativa tão bonita assim. Na época foi a minha favorita, então hoje continua sendo por memória afetiva, porque vocês sabem que tem
muitas problemáticas nessa narrativa, isso porque não é nem lenda original, né? Apesar de lembrar um pouco, não tem tanto a ver assim, exceto que é um ser inteligente, tá? É importante falar, porque é um ser que tem consciência, ou seja, não é uma coisa errada que eu imagino que vocês sabem que seja, mas enfim, um ser que vem do mar e um ser que é da terra e se apaixonam. Porém, é claro que isso tem a ver bastante com a fase em que elas estão de vida, são adolescentes. Tem muita coisa que vai ser tratada em relação a isso, que é comum na adolescência de praticamente todo mundo. E de certo, esse não é um livro tão clichê assim. E olha, eu até queria que fosse, vocês acreditam? Eu geralmente não gosto de romance romântico por causa disso, porque tudo é muito parecido, um livro com o outro, as coisas se repetem muito, você troca de um livro que foi escrito há 10 anos atrás, é muito parecido com um livro que foi escrito agorinha, que acabou de sair do forno, nos últimos, sei lá, talvez um ano ou dois no máximo, eu até tenho gostado, né? Isso me surpreendeu bastante, ou seja, vocês já sabem que eu gostei desse livro, inclusive eu fiz a minha avaliação na Amazon, caso vocês queiram spoiler, vocês podem ir lá ver. Já conto para vocês que são 4 estrelas, mas escrevi um textinho explicando os motivos para isso. O terceiro livro, concluído no mês, é mais um dos misteriosos. E eu não posso falar, mas vocês estão vendo, ó, realmente. Eu acho que vocês ainda, mesmo assim, conseguem ver pelo blur que tem tudo a ver com a cor das decorações, das almofadas, ó. Esse aqui e o outro que eu mostrei anteriormente. Ah, gente, em relação a esses dois, eu não posso falar nada por motivos de, senão vocês vão adivinhar o que é, porque eu acho que eu já dei dicas suficientes. Ainda é bom manter um certo mistério sobre o que está por vir. Mas esses dois livros, eles vão render aproximadamente aí pelo menos mais 2 vídeos. Aguardem porque logo vem. O quarto livro concluído também foi em e-book, que é Conclave. E esse aqui, deixa eu ficar quieto, que eu já tô contando muita coisa do futuro e a gente tem que esperar primeiro o futuro chegar, né? Fazer promessa é meio difícil, porque depois para cumprir é um parto. Esse livro, eu amo quando eu quero contar as coisas não pode, porque eu fico animada para postar logo conteúdo, mas nem dá, né? Eu tenho vida também para viver, né? Engraçado. Às vezes eu abdico de todo mundo exterior para ler um livro devorando, quando você devora uma coisa. Desse jeito, às vezes eu abdico de tudo. É como se a vida ela só fosse a leitura, assim como também só fosse gravação, produção de conteúdo em geral, todas as etapas, né? Porque demora, gente. Se tem uma coisa que demora, pior que gravação, é edição. É um negócio que me deixa maluca, mas eu gosto no fim das contas. Enfim, a maioria de vocês já sabe sobre o que se trata. O conclave, que é uma coisa que eu não fazia ideia que existia. Se alguém, alguns anos atrás, me falasse uma palavra dessa, eu não saberia o significado. E o conclave é uma votação. Assim como existem as eleições no âmbito político, já no religioso, eu imagino que especificamente o católico e as vertentes, se elas dependem dessa votação, que é o conclave. Ficou um filme muito famoso, concorreu ao Oscar ano passado, foi inspirado no livro que eu terminei de ler assim, tá fresquinho na minha memória, faz um dia ou dois no máximo, e eu li muito rápido. Eu li em 2 dias, eu poderia ter lido facilmente em um, porque a leitura é realmente muito boa, assim. Vocês sabem que momento de eleição a gente não tem experiência da eleição do conclave porque não é voto popular. Funciona mais ou menos como uma curadoria, ou seja, pessoas que têm especialidade no assunto, realmente entendem de religião, especificamente aquela, essas pessoas têm direito, inclusive de uma forma mais consciente, a votar, mais entendedora do assunto a votar. Por isso que eu imagino que não seja voto popular. Também, vamos ser sinceros, para evitar conflitos bélicos. Bélicos, é isso que significa bélicos, que eu não posso falar aqui. Vocês sabem que período de eleição é um período muito tenso e que as pessoas ficam muito ansiosas para saber o resultado. Então, às vezes, muito tempo antes, já começa toda uma comoção, todo um movimento do foco do pensamento das pessoas se voltando para aquilo. E é uma coisa que, claramente, você vê a ansiedade
em muita gente de uma vez só. E isso até interfere claramente nas coisas. E o protagonista, por exemplo, é uma pessoa que está questionando a sua fé. Isso é complicado porque ele é um cardeal, ou seja, ele dedicou a sua vida praticamente toda a Deus, então é uma questão complicada. Mas isso é uma coisa que logo no início a gente já descobre, né? E por falar em descobrir, esse é um livro que tem bastante plot, um seguido do outro. Enquanto eu lia, eu já criava várias teorias do que estaria prestes a acontecer. Eu imaginava certos plots. Eu não vou mentir para vocês que eu não fui tão pega de surpresa assim pelo final. Porque deu indícios, todo plot twist tem indícios. Os autores vão espalhando migalhas ao longo da narrativa, propositalmente. Algumas levam ao caminho certo do futuro, no livro em si, e outras são para confundir. E essas duas me pegaram, tanto as certas como as incorretas. Imaginei vários plots diferentes para as mesmas coisas, porém, nesse caso, eu acho que o autor realmente fez a melhor das escolhas, porém, tinham coisas também que eram previsíveis. Eu acho que talvez alguns pensamentos de personagens que são muito repetitivos possa irritar vocês. Eu sou uma pessoa que não gosta de repetição, só que eu acho que no fim das contas, na vida real seria assim. A pessoa, sabe aquela pessoa que fica batendo na tecla? É esse tipo de pensamento que eles têm. Eles insistem em certas coisas que no fim a gente sabe. A gente que está lendo sabe qual que é a verdade daquilo. Mas uma coisa que é preciso deixar clara: quando que acontece um conclave, que é para eleger um novo papa? Quando o papa, que até então estava no cargo, falece. Ou seja, qual que é o ponto inicial, o incidente incitante desse livro? O falecimento do Papa daquela época. É como se fosse um exposed de todos os votantes, os cardeais, que vão participar do conclave. E mesmo sendo ficcional, no fim das contas, ele passa muito bem uma verdade. Esse é um livro que convence muito bem, porque ele fala de algo que é muito provável de acontecer. E a probabilidade de estar acontecendo ou estar próximo de acontecer no conclave, que vai se iniciar, se eu não me engano, no dia 7 desse mês, é muito alta, porque é assim que política funciona. E eu sei, gente, muita gente não gosta de que seja misturado o assunto de política e religião, só que, infelizmente, isso é uma coisa que desde o início já está misturada. Na minha opinião, não é nem que sejam coisas misturadas, é porque a religião é um tipo de política, no fim das contas. Ela convence de muita coisa, ela mobiliza populações, e eu não estou querendo dizer com política de que seja ruim. Política é uma área do conhecimento, é uma área que foi criada justamente para manter a ordem, ou seja, a intenção é que seja boa. Nem sempre na aplicação isso acontece. É esse o efeito gerado. Porém, pelo menos na intenção é boa. O último livro é de romance romântico e de época. Esse livro aqui, para quem já assistiu o vídeo Lidos do mês de março, já viu. E eu já contei naquele vídeo que eu tinha lido metade, mais ou menos, naquele tempo. E eu comecei o mês de abril já tentando terminar ele. Porém, em um determinado dia aleatório, simplesmente deixei ele no canto, com a página marcadinha onde eu tinha parado, e nunca mais voltei, ou quase nunca, né? Eu fui terminar esse livro ontem. Faltavam uns 50 páginas, mais ou menos, ou seja, podia ter terminado logo, né? Mas eu tava enrolando, enrolando, não sei nem porquê. Sinto que eu gostei bastante. Esse livro aqui também me surpreendeu. Ele também foge de vários clichês, o que é bom, porque, como vocês sabem, eu canso, gente. Ler uma coisa muito repetitiva, principalmente quando você produz conteúdo, é preciso variedade para você ter sobre o que falar. Quando um livro está empatando, é melhor largar e partir para o próximo. Mas no fim não foi esse caso, deu tudo certo. E esse livro ele não me impediu de ler outras coisas, até porque, como eu falei, eu deixei ele paradinho. Mas quando eu voltei a ler, eu ainda lembrava do suficiente. Teve umas confusões que eu fiz, mas conforme eu fui lendo, como estava na conclusão, muitas questões que foram lá do início, do meio do livro, elas foram retomadas. Então eu não precisei reler nada, não teve nenhum problema de esquecer parte do livro.
E eu também não precisei abandonar, que é uma coisa que muita gente sofre para fazer. Às vezes eu acho que esse medo de largar o livro é perigoso, porque ele altera o que você poderia achar desse livro se você tivesse lido em um bom momento. Talvez com o tempo, pode ser que você tenha lido rápido demais, não pôde aproveitar. Pode ser que você tenha lido sem vontade, não pôde aproveitar. Então, muita coisa influencia. Eu não gosto de ter um viés negativo para qualquer coisa que eu vou fazer, porque isso muda a minha opinião. O viés, ele encaminha a opinião de tudo. Se você tem um viés bom sobre alguma coisa, a coisa pode ser extremamente defeituosa, pode ser uma coisa horrível, que você vai tender a pensar que é uma coisa boa, porque o seu viés encaminha para isso. É um livro nacional que não apenas não é clichê, como ele tem um pouco, sim, de tanto discussão política da época, mas é bem um pouquinho mesmo, não é uma coisa muito profunda, é mais uma manifestação de posicionamento das personagens. Acho sim que algumas dessas coisas disruptivas que foram colocadas numa narrativa que é de época não são tão realistas, porque na realidade dificilmente alguém realmente pensaria do jeito que se pensa hoje. Então é muito mais provável que alguém naquele momento fizesse comentários que, se você escuta alguém falar do seu lado agora, você não quer manter nenhum contato com aquela pessoa, você não quer que essa pessoa faça parte da sua vida. Então, caso vocês se interessem, não esperem que seja totalmente factual, que esteja de acordo, porque não está. E agora eu vou entrar na parte dos erros. Eu não sei se a versão que eu recebi, porque esse livro foi um recebido, se esta foi uma versão prévia, ou seja, não foi a versão publicada, porque eu recebi diretamente da autora. Pode ser que ela tenha me enviado uma versão física que ela recebeu muito antes do livro ser publicado. Ou seja, pode ser que ele tenha passado por poucas revisões nessa versão minha e que depois essas coisas, esses detalhes tenham sido alterados. Mas eu não tenho nenhuma outra edição para fazer um comparativo. Porém, eu tenho que avisar que alguns erros, por exemplo, em relação a datas, séculos especificamente, em números romanos, é um detalhe bobo, assim, não é uma coisa que faz grande diferença, porém, para quem está acostumado a ler livro de época, ou para quem gosta muito de história, vai perceber que está errado. Por quê? Os números romanos utilizam de algumas letras para simbolizar números. Por exemplo, a letra X significa 10, a letra V significa 5, a letra I significa 1, ela errava um pouco. Por quê? A contagem em números romanos, quando se trata de datas, ela geralmente é um número avançado. É exatamente essa questão que você tem que fazer quando você usa números romanos. Eles não estão sincronizados, vamos dizer. Qual foi o ano em que começou a ser contado de acordo com a Bíblia, tá? Porque a gente usa essa data de apoio para nós, porque o mundo não tem 2000 anos. O antes de Cristo, a gente usa agora o depois de Cristo, por isso que está em 2000 e tanto, porque seria baseado na data da Bíblia. Começou no ano zero? Não, começou no ano zero. Começou no ano 1, e juntamente com o ano 1 já começou o século 1. Mas como assim, né? Não passou ainda 100 anos para poder começar o primeiro século. Pois é, justamente. O século é considerado enquanto ele está acontecendo, não enquanto ele aconteceu. Porque se fosse desse jeito, deveria ser contado do ano 1 ao 100 e depois do 101 em seguida o século 1. Mas não, a gente considerou o século 1 a partir do ano 1 ao 100. Muitas pessoas, quando veem, por exemplo, 1500, elas pensam, é o século 15. Não é, é o século 16. Ou quando pensam em 1800 e tanto, é o século 18. Não é, é o século 19. Então, essas datas no livro especificamente que eu coloquei aqui, século 15, século 18, estão erradas. Eu só não vou contextualizar, porque se eu falar o contexto, vocês já vão saber o que acontece mais ou menos, ou o que é citado, que tipo de assunto é citado mais ou menos. Fora esses tipos de erro, que não são tão relevantes assim, sinceramente. Mas, se eu não me engano, tem coisas um pouquinho mais relevantes. Se eu não me engano, no início do livro, ela fala sobre alguns objetos que eu imagino que na época em que o livro se passa,
que é no início do século XX, que é o século passado, tá? Entre 1901 até 2000. Alguns objetos que não existiam, pelo menos não me parece que existiam, eu imagino que eles tenham sido criados muito tempo depois. E aí eu acho que é uma coisa bem complicada, porque quando você escreve uma narrativa de época, é o seu dever, porque você quis, foi uma escolha tua, pesquisar sobre o contexto. Então você não faz sentido você querer colocar que existia, eu vou inventar, tá? Porque não foi isso. Máquina de fotografia, sei lá, na época dos egípcios. E não tem como. E aí eu acho que foi um erro grotesco no sentido de, você quer escrever uma obra de época? Faça isso então, mas você faça com apoio de pesquisa. Não que altere muito na narrativa, não que isso vai interferir que o leitor se entretenha com o livro, mas isso vai demonstrar para a indústria literária, pode ser uma má impressão, tá? Pode ser que isso não seja verdade, mas isso vai demonstrar que como escritor a qualidade não está das melhores. Ou então que você não seja um escritor cuidadoso. Isso é um problemaço. Porque supondo que esse seja o primeiro livro, talvez não venha o segundo, porque algum agente literário vai ler, vai consumir, ou um editor mesmo, e ele vai ver que tem erros ali que seriam facilmente mudados. Era só você não inserir tal objeto na história. Era só você trocar o século. Você pesquisa no Google, você podia pesquisar que século é 1500. Você podia pesquisar, que era muito fácil, a resposta estava ali, pá, na hora. Mesma coisa, quando que foi criada a máquina de fotografia, que não é esse objeto, tá? Mas é um exemplo. Você vai saber quando que é. É só você não colocar na história se não tiver existido naquele tempo em que se passa a narrativa. São erros simples, também tem assim um pouquinho de digitação, mas aí eu acho que não é nem responsabilidade do escritor, porque é óbvio que a primeira versão vai passar, porque a pessoa está escrevendo em ritmo frenético, né? Dificilmente um escritor escreve a primeira versão do livro durante 40 milhões de anos, tá? Principalmente hoje em dia, que hoje em dia as pessoas querem uma coisa que seja rápida. Se você já tiver contrato com a editora, ela vai te cobrar um prazo, então você é obrigado a fazer. Porém, existem sim escritores que falaram: ah, eu demorei 8 anos para fazer meu livro, eu demorei 10 anos para fazer meu livro. Existe. Só que ele não está falando que ele escreveu o livro uma vez. Isso acontece de demorar tudo isso porque ele teve que revisar o livro várias vezes, encontrou erros, e às vezes esses erros eram relevantes, ao contrário desses que eu citei, eram erros que, se você mudasse e corrigisse, consequentemente mudaria a narrativa também. Não foi o caso, e aqui, quando eu falo de digitação, esse livro não foi uma publicação independente. Foi publicado através de uma editora, e nas editoras existem contratados revisores, que são pessoas que vão ler a narrativa que você escreveu, e se tiverem erros, essas pessoas são responsáveis por corrigir. E eu não estou falando de erro narrativo, estou falando de erro de digitação. Agora, se você coloca que existia uma máquina de escrever na época dos egípcios, do Império Egípcio, o revisor não tem nada a ver com isso é problema teu. É claro que se fosse um erro desse jeito, muito óbvio, e não foi tão óbvio assim, tá? Sou eu que estou desconfiando. Se fosse um erro tão óbvio, o revisor ia pelo menos te avisar, porque aí seria caso de ter que reescrever alguma coisa, ou ter que tirar alguma cena, algum pedacinho, enfim. Se não fosse por isso, sinceramente, não ia ter ponto negativo nenhum, porque é uma narrativa muito boa, que tem muito potencial, não é à toa que uma editora publicou. O romance é bom, é bem construído, e quem está falando é uma pessoa que não gosta de livro de romance romântico. Por que eu estou deixando isso bem claro? Porque as pessoas que gostam de livro de romance romântico, elas pegariam mais leve, porque elas já têm tendência. Eu já falei do viés aqui antes, então por isso não vou repetir. Mas é naquele sentido. E muitas dessas pessoas, inclusive, falam que mesmo livros que tem um monte de clichê, que é muito repetitivo, que você lê um livro semana passada igual, mesmo esses livros, essas pessoas gostam. E
e dão 4 estrelas, talvez até 5, que é a nota máxima. Eu não tô falando isso porque o livro foi um recebido. Não tô falando isso porque eu já tenho tendência a falar bem desse tipo de livro. Não tenho tendência. Eu tô falando com uma pessoa que avaliou e levou a sério a leitura que eu estava fazendo. No final da leitura, eu descobri que esse livro é o primeiro de uma série e eu não sei ainda, mas eu vou deixar aqui na tela para vocês, se já vieram as continuações, talvez pelo menos o segundo volume, e eu não sei a diferença de tempo também, e vou deixar aqui na tela para vocês, porque isso muda muito. Eu acho que esse primeiro livro, tudo bem que ele não seja o melhor da série, porque se você escreve o primeiro livro muito bom e o segundo já não é tão bom, supondo que tenham três, o terceiro as pessoas nem vão comprar, porque aí elas já vão pensar que vai ser uma escada no sentido para baixo, que só vai piorar, né? Eu imagino que a partir do próximo volume já deve estar muito por causa de uma maturidade como escritora mesmo. Este foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Caso sim, cliquem aqui no gostei para mostrar isso para mim. E aliás, lembrem-se que amanhã temos um próximo vídeo em que eu vou revelar os livros misteriosos desse vídeo. Como vocês sabem, deveria ter tido vídeo todo dia esse mês, mas como eu sou uma pessoa de muita sorte e eu já falei no começo desse que eu não tinha internet, vê se pode, né? A pessoa trabalha com isso e não tem internet. Que foi um erro que eu já resolvi, ou seja, eu vou transferir o Veda, que não vai ser mais Veda, porque não tem como, porque Veda é só em abril ou agosto. De qualquer modo, vai ter vídeo todo dia em maio, apesar de que eu já estou começando essa sequência hoje mesmo, né? Caso você seja novo, então você não sabia disso, mas eu indico assistir os 10 vídeos mais ou menos que eu postei no mês passado, para vocês verem como eu estava firme no projeto. Eu consegui fazer 1/3 dele, mas né, obstáculos surgiram. Aliás, lembrando dos vídeos que foram citados durante esse daqui, eles vão estar na descrição e no primeiro comentário fixado. Por hoje é isso, te vejo amanhã.